Graças e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Bom dia para vocês. Eu declaro o favor do Pai que desce como orvalho, a bênção do Senhor, as janelas do céu são abertas ao teu favor. Eu declaro que o Senhor sustenta você pelo caminho, que o Senhor protege você do mal, te livra das obras do diabo, das ciladas. O Senhor traz cura para o seu corpo. Em nome de Jesus, proteção para a sua vida, porque Ele é bom, porque a bondade do Senhor dura para sempre. É por isso que você é favorecido do Pai. Ele ama você profundamente, assim como ama Jesus, Ele te ama. Você pode descansar nesse amor e bendizê-lo, porque Deus é bom. Amém? Bom dia Tice, bom dia Grazi, bom dia Adão, bom dia Camila, Jefferson, Fábio, Rafael, Rocha, Rosana, bom dia queridos, bom dia Felipe, bom dia Jack, Alex, amém, bom dia, louvado seja Deus, olá Edipo, amém, Lucimar, tudo bem? Amém, que bênção, Michele Máximo, Ana Biriba, tudo bem Ana? Bom dia amados, Sueli, Sérgio, Nicolas, Lidiane, amém, que bom, estamos juntos mais uma manhã, amém, mais um salmo, hoje o salmo 122, aleluia, um salmo onde Davi expressa o seu coração, a sua alegria por estar na casa de Deus. Jerusalém, a cidade amada, a cidade do grande rei. É muito impactante quando nós chegamos em Jerusalém, né? Quando você avista aquela cidade cercada de muros no meio da cidade. É realmente algo fascinante e emocionante. E essa será a alegria de Davi, conforme veremos nesse salmo. Amém? Amém. Olá Gilmar, Eliana. Amém. Que bênção. Olá Jairo. Bom dia, queridos. Amém. Vamos ao salmo. Amém. É um salmo curto também. Uma canção de Davi. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Amém? Bem, essa expressão, fiquei alegre, também pode ser colocada da maneira, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí tem uma expressão mais corriqueira, nas versões da Bíblia, eu vou usar hoje a versão NTLH, amém, para compartilharmos o Salmo. Vamos à casa do Senhor. Quando Davi tinha convite, ou quando Davi se dispunha a ir à casa do Senhor, ele se alegrava. Por quê? Porque existem coisas maravilhosas na casa de Deus. É claro que a casa de Deus não é um prédio, amém? Mas a casa de Deus somos nós, e quando nós nos reunimos, diz a Bíblia, nós formamos um edifício espiritual. Porque nós somos pedras vivas que compõem a casa de Deus. Então só existe casa se houver pedras reunidas, amém? Bem, se você pegar as pedras e jogá-las em algum lugar, espalhá-las, é um montão de pedras. Mas casa é algo planejado, é pedra sobre pedra, é a cooperação de cada parte. A Bíblia diz que quando cada parte, segundo a sua justa cooperação, se une, então nós efetuamos o aumento do corpo, o crescimento do corpo, que é uma casa de Deus. Sabemos que o desejo, o propósito eterno do Pai é habitar conosco. Foi visto em Gênesis isso quando ele criou o Éden. Então o Éden era uma morada de Deus com o homem. Depois o homem falhou, Deus então, como ele quer habitar conosco, ele quer estar em nós, ele fez o tabernáculo, e dentro do tabernáculo de Moisés havia a arca, que era o local onde Deus realmente habitava. Depois, uma morada fixa, que foi o templo de Salomão. A arca foi transportada para o templo, porque Deus queria habitar com o homem. E depois o templo foi destruído, a arca perdida, aí vem Jesus. E ele disse que ele era maior que o templo, que ele destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria. E ele se relacionava
ou se referia ao seu próprio corpo. Então, ele era o templo de Deus, ou a morada de Deus, onde Deus estava nos dias de Jesus. Em Jesus, onde Jesus estava, Deus estava. Bem, Jesus subiu aos céus e ele enviou a promessa do Espírito Santo, e nós nos tornamos casa de Deus. Então, onde Deus está hoje? Em nós. Amém? Deus está em nós porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. São um. Amém? Então, eles têm total harmonia e unidade. Significa que Deus habita conosco. E quando estivermos na eternidade futura, nós seremos a Nova Jerusalém, ou seja, uma cidade, a Nova Jerusalém. Aqui Davi exalta então profeticamente o estar na Nova Jerusalém, falando da Jerusalém terrestre. Nós seremos uma casa de Deus eterna. Deus vai deixar o seu trono, de onde ele nunca se ausentou, e vai habitar conosco. Aleluia. Amém? Então a morada eterna de Deus não será o trono, ou céus dos céus, não será a terra, mas será na cidade santa, a Nova Jerusalém, que somos nós. Amém? Quando você olha em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, você descobre que ela é feita de ouro. Ouro fala da glória de Deus. As portas são portas de pérola. A pérola é uma joia preciosa transformada. Você sabe que quando um grão cai numa ostra, então essa ostra, um organismo vivo, tenta eliminar a dor ou a tribulação que esse grão está fazendo, e começa a liberar um néctar sobre esse grão, um néctar tentando expulsá-lo, e na verdade ela vai envolvendo esse grão, né, nesse néctar que enrijece e se transforma numa pérola. Então a pérola, assim como outras joias, o diamante, que é único, né? Que é uma transformação ao longo do tempo, da pressão, do calor da terra, então apontam para as pessoas transformadas pelo Espírito Santo. As portas de Jerusalém são para pessoas transformadas, e nós fomos transformados. O nosso espírito foi completamente regenerado, uma nova criatura, mas a nossa alma está sendo transformada. Então, tribulações, problemas, dificuldades fazem parte de um processo de Deus de transformar-nos, para que confiemos mais, para que liberemos o Espírito, para que vivamos a alegria do Senhor e não a nossa, para que encontremos satisfação nas realidades espirituais e não nas coisas dessa terra. Então, Deus tem um propósito ao permitir tribulações na nossa vida. Claro que o diabo ataca as pessoas, os filhos de Deus até. Toda enfermidade é uma opressão maligna, diz a Bíblia, mas o Senhor tem uma resposta. Amém? O Senhor tem para nós, em Cristo Jesus, a resposta completa para a cura, para a salvação completa, plena na nossa vida. Aleluia, amém? Então, você é um filho de Deus, casa de Deus, que está sendo transformado. E quando você cruza as portas de Jerusalém, você caminha na realidade do ouro. Ou seja, você manifesta o ouro de Deus. Amém? Eu preguei uma palavra chamada o Rio de Fogo, e tenho pregado ela. E eu mostro para os irmãos que quando o rio que Deus colocou, o rio da vida no Éden, esse rio percorre todas as escrituras, né? Todas as passagens, a escritura por completo. Então você vê o rio, né, em Gênesis, você vê o rio nos profetas, você vê o rio percorrendo toda a história, Jesus falando do rio, e você vê o rio em Apocalipse. Então, à medida que há o fluir do rio ao longo da história da Bíblia, o rio começa num jardim, o jardim é algo natural, onde eu lanço uma semente, e à medida que a semente é regada, então ela cresce e se transforma numa árvore com um fruto que é amadurecido. Isso aponta para a transformação. Então o rio flui e a Bíblia diz que o primeiro braço, porque ele se divide em 4, o primeiro braço do rio é Pison, que é o rio que revela o ouro. Ele vai para a terra de Avilá, onde o ouro é bom. Bem, o que significa o ouro na Bíblia? A natureza de Deus, a glória de Deus. Então veja que o fluir do rio revela a natureza.
Paulo diz que nós somos vasos de barro e cujo conteúdo é o tesouro da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós somos vasos com tesouro interno, o que revela o tesouro, o fluir do rio. Por isso que é importante você se alegrar no Senhor. Quando você se alegra no Senhor, você vai expressar isso em gratidão, em louvor. Isso significa que o rio está fluindo. Amém? Pessoas que se alegram no Senhor, alegram-se na presença de Deus, amam a casa de Deus, estar com os irmãos, se reunir com os irmãos. Isso é o fluir do rio, porque o reino do Espírito é justiça, paz e alegria. A alegria está inserida no fluir do rio. Amém? Bem, aí você vê Paulo falando em 1 Coríntios 3 que ele lançou o fundamento, que é Cristo Jesus, e cada um de nós tem que ver como edifica sobre esse fundamento. Cada um. Você tem que escolher quais são os materiais que você vai construir a sua casa espiritual para a eternidade. Amém? Ele diz então de dois grupos, madeira, palha e feno, coisas que são perecíveis, que passam, e ele diz que o fogo é a provação, elimina esses materiais, por melhor e mais bonita que seja uma casa, pode ser um castelo, mas se for de madeira, ele queima. E o outro grupo de materiais, ele diz o ouro, a prata e as pedras preciosas. Esses três elementos estavam no Éden, com exceção da prata, e estão em Apocalipse, segundo a descrição de João, do rio que flui, o rio da água viva, amém? Que sai do trono de Deus. Então você vê que as sementes que foram lançadas no Éden, porque o rio fluiu, ele revelou o ouro, ou seja, foram transformados. A palavra bidélio que existe lá em Gênesis, no Éden, ela pode ser também utilizada como pérola. Então significa que quando o rio corre, nós estamos edificando com o ouro, com a prata e as pedras preciosas, até sermos a Nova Jerusalém. O Espírito Santo está adornando a nossa vida, preparando-nos para o grande casamento, amém, com Cristo Jesus. E prata não existe no Éden, e não existe em Apocalipse, porque a prata na Bíblia simboliza a redenção do homem. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E isso é para os nossos dias. A prata, então, fala da redenção. Nós ainda anunciamos a salvação. Mas, tanto em Gênesis, quando é citado isso, em Gênesis 2, não havia pecado. E nem em Apocalipse 21, que descreve a cidade santa, também não haverá mais pecado, porque em Apocalipse 20 encerram-se todas as coisas. O diabo, os demônios, os falsos profetas, as bestas serão todos amarrados, o inferno e a morte lançados no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Então nós precisamos da prata da redenção para os nossos dias. Isso é lindo, porque quão importante é você louvar com alegria, você ofertar com alegria, você participar das reuniões com alegria. É algo poderoso. Você vai para uma reunião, vá com alegria, não vá entristecido, aborrecido. Por que é que você tem que ir? Quando você tem alegria, você tem força. Você faz o que tem que ser feito, porque a alegria é um combustível, é um mover do espírito. Sempre que o rio corre, a alegria. A alegria é um resultado de vida. Amém? Quando a morte não há alegria, não há nenhuma expressão, né, de vida e nem de alegria. A Bíblia diz que quando esse rio toca as águas do mar morto, que é morto, não existe nenhuma vida nele, muito peixe será gerado. Essas águas são curadoras, elas trarão vida, elas vão eliminar a morte. O profeta Ezequiel vê isso, Daniel vê o rio, e aí que Daniel diz que o rio é um rio de fogo. Então Paulo disse que as nossas obras estão sendo provadas pelo fogo, é o rio de fogo. E ele está eliminando a palha, o feno, a madeira da nossa vida, que são obras naturais, carnais. Tem muitas pessoas que servem a Deus na alma. Eles não fazem nem distinção entre a alegria da alma e a alegria do espírito. Eles não fazem distinção entre um louvor no espírito e um louvor da alma. Eles não conseguem separar a alma de espírito. Eles não percebem que coisas que são feitas
aparentemente completamente corretas não têm origem no espírito, mas na alma, e Deus não aceita isso. Então é o fogo do rio que vai eliminando isso. Bem, pastor, mas o fogo também são provações? São, é verdade. A Bíblia diz que o fogo prova a fé, gera integridade, e Tiago diz, tem motivo de toda alegria quando isso acontece. Então é necessário deixar o rio correr. Mas eu vou te dizer algo que transforma você sem ser tribulações da vida. Amém? É justamente a alegria de contemplar o Senhor. Amém? Quando você tem a plena disposição de se alegrar no Senhor, isso é um exercício da sua fé. A alegria do Senhor, ela transforma você. Transforma você. Quando Paulo diz que nós somos transformados ao contemplar a glória do Senhor, bem, essa palavra contemplar ou contemplação é fascinação. Você tem aquele, uau, Senhor, Jesus, você vai sentir, né, a vibração de adorar a Deus, de ter o desejo por vê-lo, né, por querer ver o Senhor. E nada melhor do que estar reunido com os irmãos, essa reunião da casa de Deus. Isso produz em nós, então, transformação. Amém? Você é transformado a cada encontro com a glória de Deus. Amém? Cada encontro, cada reunião, você é mudado de glória em glória. Há algo novo acontecendo na sua vida. Amém? Aleluia. Bem, as pessoas precisam saber disso. Você precisa saber disso. Eu costumo dizer, cada culto, um encontro. Amém? Fala para os irmãos, cada culto, um encontro. Porque você acha que um encontro com Deus é só quando você fica lá no sítio, né? Para quem sabe o que nós estamos falando. Não. A cada reunião, um encontro com Deus. E quando você encontra com Deus, a morte vai embora. Quando você encontra com Deus, pode estar cheirando já há 4 dias, podridão. Você vai receber poder de vida e ressurreição. Amém? A tristeza salta de alegria na presença do Senhor, diz a Bíblia. Então nós precisamos amar a presença de Deus. Amém? Onde a presença de Deus está, onde ela flui, é o nosso prazer. E o prazer de me reunir com os irmãos é porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. O Salmo 133, Davi também expressa, né? A ó é uma interjeição de que não pode ser definida a profundidade disso. Ele diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E aí Deus ali ordena 4 coisas. Deus ordena sobre o povo dele a unção, o favor, a bênção e a vida para sempre. 4 coisas quando há comunhão genuína entre os irmãos. Então, quando estamos com os irmãos, nós temos alegria. Amém? Se você nasceu de novo, essa é a consciência da vida. Você encontra um irmão, há um fluir de alegria, de uma amizade, mesmo que você não conheça muito. A vida entre vocês, entre nós. Isso, então, aponta para a alegria de estarmos juntos, para a alegria de casa de Deus. Amém? É muito difícil, né, você viver a plenitude, a alegria do Senhor sozinho. Se você viver sozinho, sem relacionamento, você não experimentaria a plenitude do corpo de Cristo Jesus. Porque nós somos um membro e não um corpo. Amém? Alguém que acha que pode servir a Deus sozinho, ele realmente é orgulhoso e não viu a realidade do corpo. Quando você nasce de novo, você então tem a consciência do corpo. Você sabe que você precisa estar com outros membros do corpo para que a vida possa fluir. Não podemos ser um membro cortado. Jesus fala sobre a videira verdadeira, que é ele, uma metáfora, e ele diz, o ramo que não está conectado seca. Então muitas pessoas secam pelo fato de não se reunirem, apenas por isso. Então quando você encontra alguém que está muito ruim, talvez inserido em pecado, distante de Deus, confuso, diga para ele, apenas participe. Participe com o desejo no coração de ver o Senhor, de ter uma palavra de Deus. Reverencie a presença de Deus, a palavra de Deus, e mesmo em meio à dor, abra os seus lábios
e louve ao Senhor. Apresente o sacrifício de louvor em meio à dor. Ora, isso é poderoso. Quando isso acontece, o rio flui. Quando o rio flui, o ouro é revelado. Compreende isso? As pérolas são reveladas, são transformadas. Essa obra, como diz, né, nos rios, né, a obra torrencial, poderosa, forte, eficaz do rio do Espírito. Por isso que Jesus também falou do rio. Se você tem sede, venha a mim e beba. E se você crê, como diz as Escrituras a meu respeito, rios de água viva fluirão do seu interior. Então você vê aí, sede, eu quero estar. Você tem que ter sede, né? Sede da casa de Deus, sede, Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não vi a hora. Ou seja, eu quero estar onde Deus está. Um cântico muito antigo que dizia assim: eu só quero estar onde tu estás, habitar em tua presença. Não quero apenas dar-te o meu louvor, quero ser adorador. Amém? Então, eu só quero estar onde tu estás. É lindo isso. É uma expressão de Davi. Eu só quero estar onde o Senhor está. E lá, Jerusalém é o lugar da casa de Deus. Bem, hoje nós somos a casa de Deus e nos reunimos para formar o grande edifício espiritual onde você tem a plenitude da bênção de Deus sobre você. É como o óleo que escorre da cabeça, diz a Bíblia, de Arão, passa pelas suas barba e desce até a orla dos seus vestidos. Então, não importa onde você está no corpo, perceba, se você estiver conectado com o cabeça, se você estiver alinhado, né? Eu chamo essa mensagem de alinhamento da unção. Se você estiver alinhado no corpo, o óleo pega você. Amém? Amém. O óleo pega você. Você pode estar presente numa reunião, mas ausente, certo? Você está fora. Talvez você está criticando as pessoas, você está reparando na roupa dos outros, você está distraído, está mexendo no celular, está aborrecido por estar ali. É óbvio que você está presente, mas fora do corpo. Mas quando há uma comunhão genuína, não é uma questão de estar reunido, mas é de ter comunhão no coração, o óleo toca você. Quando o óleo toca você, aleluia, amém? Os jugos são despedaçados. Quão poderosa é a unção de Deus, amém? E nós precisamos de unções renovadas na nossa vida. Constantemente precisamos de unções renovadas. Mas vamos seguir o Salmo. O verso 2 diz: e agora que estamos dentro de Jerusalém. Na versão revista e atualizada diz assim: Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. É Jerusalém que está construída como cidade compacta. Bem, a palavra compacta aqui é comunhão, cidade unida, amém? Então toda essa bondade, esse prazer que Davi sentia é pela reunião, né, junto com os irmãos na casa de Deus, onde a presença se revela, amém? Então é exatamente isso. Aqui é um salmo aonde nós devemos nos alegrar de nos reunirmos, amém? Glórias a Deus. Às vezes alguém diz: pastor, só estava eu, minha esposa e mais um irmão na cela. Eu falo: uau, 3 pessoas, tão pouco. Aí eu digo: mas o Senhor estava com vocês. Se Deus está com você e você está com mais alguém, então Deus está em manifestação no meio de vocês, você vai sentir todo o prazer, toda a alegria dessa casa de Deus. O verso 4 diz: para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Bem, então essa expressão, né, de presença de Deus, o reto juiz, aonde recebemos favor, graça por meio da justificação em Cristo. Verso 6, orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Amém. De maneira prática, eu diria que você deve abençoar, sim, o povo judeu, orar, né, por Jerusalém, a cidade do grande rei. Deus não esqueceu do seu povo, há um remanescente que será salvo, 144 mil, 12 mil de cada tribo serão poupados, porque são povo de Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão,
Amém? Nós somos a igreja, os filhos espirituais, mas judeu é um filho natural e aqueles que forem poupados serão realmente salvos. Amém? Verso 7. Que haja paz na cidade, protegida por muralhas, e haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, diz Davi, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Amém? Eu amo. Essa é a chave de Davi. Davi, ele amava a casa de Deus. Amava não por uma construção, amava porque nela se revela a presença. Amém? Então você tem que amar todo lugar onde a presença de Deus está. Todo lugar onde a presença de Deus está. Você é capaz de perceber presença de Deus, vida de Deus? Você é capaz de percebê-la no ambiente? Você tem que perceber. Você nasceu de novo, você tem a consciência da vida. Amém? Ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina a respirar. Você está vivo, você respira. Respiração faz parte da vida, é algo natural da vida. Assim, com a vida da consciência de Deus. É natural. Não precisamos ficar ensinando regras para você. Isso pode, isso não pode. Posso aquilo, isso eu não posso. Isso é lei. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentar transformar-se pelo cumprimento de uma regra. Não. Jesus não veio te dar uma regra. Ele veio te dar vida e vida em abundância. Pastor, mas eu não sei viver essa vida. Bem, reúna-se com os irmãos. Ame a presença de Deus. Louve, adore a Deus de verdade. Abra os seus lábios e dê a Ele o louvor. Exalte a grandeza de Deus. Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Cada vez que você dá glórias a Deus, você é transformado, porque cresce em você o nível da glória. Amém? Bem, então Davi diz, eu amo o templo do Senhor. E quando amamos o templo do Senhor, primeiro, nós temos prazer em nos reunir. Amém? Eu quero estar onde a presença está. Amém? Como disse eu no cântico, eu só quero estar onde tu estás. Aleluia. Aonde o Senhor está é o meu prazer. Aonde Deus se reúne, eu quero me reunir. Amém? Não é a suntuosidade de um prédio, não é a modernidade, não é o fascínio, a beleza, não é simplesmente estar para poder ver alguém, mas é a presença de Deus que nos dá completa satisfação na vida. Amém? Bem, e olha só, Davi, quando estava entregando o reino ao seu filho Salomão, praticamente já nos seus últimos dias, ele diz assim, porque eu amo a casa de Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Eu dou 3.000 talentos de ouro. Então, se nós pegarmos aqui, e olharmos o que é esse talento, aqui você vai ver que Davi deu toneladas de ouro, toneladas. Ele diz, ele deu aqui, Davi, olha, mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 300 toneladas de prata, 100 toneladas do tesouro pessoal do mais puro ouro, 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo, mais objetos de artesãos, etc, de Davi, do reino de Israel, porque eu amo a casa de Deus. Amém. Um dia, sabemos isso, todos nós encontraremos o dia. Eu não creio que muitos de nós morreremos por questão de idade, quero dizer, em nome de Jesus ninguém vai morrer antes do tempo, mas pelos acontecimentos provavelmente Jesus volte, amém, eu acredito, amém, eu dei uma mensagem aí, falei sobre o ano 2033, amém, mas é uma expectativa apenas, claro que não podemos definir essas coisas, amém, todavia, se puder ouvir a mensagem, ouça as profecias de Jesus. Bem, mas ele está mais perto do que nós imaginamos. Amém? E creio que nós seremos arrebatados. Louvado seja Deus por isso. Amém? Mas, enquanto você anda por aqui, tenha prazer, alegria.
de estar com os irmãos, de se reunir na casa de Deus. Que não seja uma insistência de alguns para você, vem participar do culto. Não, quando você vir Jesus e beber do vinho novo que Ele quer te dar, você vai buscar esse vinho, você vai se embriagar do vinho da alegria de Deus. Quando você falta uma reunião dessa, a vida, a consciência da vida, você vai perceber algo que não está legal, um vazio, uma falta. Essa falta é que você não está presente aonde a presença de Deus se manifesta. Você tem que estar presente, conectado aos irmãos. Amém? Isso vai ser saúde para você. Sempre vai ser um bálsamo de alegria, de transformação. Amém? Que esse dia, sexta-feira, seja um dia onde a alegria do Senhor te fortifique, aonde o Senhor te conduza aos lugares férteis, que o Senhor revele o ouro através do seu Espírito na tua vida, que Ele continue edificando a sua casa, transformando você de glória em glória, até que todos juntos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo Jesus. Amém? E sermos a expressão, amém, do Filho. E assim, pois, como Ele é, somos e seremos em plenitude. Amém? Deus te favoreça mais e mais. Obrigado por estarmos juntos nessa manhã, um final de semana cheio das riquezas do Senhor, e corra para a casa de Deus com alegria no coração para se reunir com os irmãos. Em nome de Jesus, amém? Não deixe de compartilhar o vídeo com alguém. Um abraço. Abraço Jefferson, Fernanda, Tuquinha, Eva, Lúcia, Rafael, Michele. Amém. Abraço a todos vocês. Tchau, tchau.